e muitas prosperidade para todos os irmãos, tanto os membros da igreja como também os nossos visitantes. Que Deus abençoe a todos. Amém? E nós vamos, nesta hora, irmãos, vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Repetindo, Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7, onde nós lemos da seguinte forma: Digo, pois, que durante o tempo em que os herdeiros é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Que Deus se digne de abençoar a leitura feita aos nossos corações. Deus bendito, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pelo envio do Teu Filho Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, Senhor, e para nos dar a salvação. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, então, nesta leitura, o texto áureo desta leitura é justamente o versículo 4. Então diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Então, amados, o tema, o assunto da nossa mensagem nesta noite é preparação para a vinda do Messias. Preparação para a vinda do Messias. E nesta palavra preparação, meus amados irmãos, eu me lembro quando eu era adolescente, meus 15 anos, então lá na minha igreja, em Muritiba, então os irmãos preparavam o Natal da seguinte forma: eles iam à roça, ao mato, e tiravam uma galha de árvore, serrava ali o pedaço do pé, e numa lata, né, de querosene, enchia de areia ou pedra, e ali colocava aquele galho. E então ali enfeitava e colocava essas coisas que a gente coloca. Naquele tempo não havia nem essas lâmpadas assim. E ali colocava os presentes, carrinho, boneca. Então colocava ali os presentes.
E quando era na noite de Natal, irmãos, o templo estava cheio de crianças. Os pais traziam seus filhos, meninos que nunca pisaram na igreja, mas naquele tempo, naquele dia, eles estavam lá. E depois da cerimônia, da festa, do culto, então ali, cada criança recebia um presente. E era aquela alegria, aquela festa. E até hoje, o sentimento de alegria, de servir ao próximo, de fazer alguma coisa, de dar presente. Então, até hoje ainda continua dessa forma. A Sudoeste, então, fez uma campanha, vem fazendo já há vários anos a campanha, com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, e ali, então, as pessoas levam os presentes, e quando é na data de Natal, no dia de Natal, então se distribui aqueles presentes. E até hoje, então, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, vão pelos os povoados, as vilas, ainda entregando os presentes para as crianças. E muitos pais que não tinham condição de dar presente para os seus filhos, ficam tão agradecidos a Deus, tão agradecidos a Deus. Nesta data também, pela televisão, a gente vê se fazendo campanha para cesta básica, campanha de ceia para os moradores de rua. Então, nesta ocasião, a gente vê mesmo que há aquele sentimento cristão, Então, a minha igreja se preparava. E então, meus amados irmãos, eu vou perguntar a cada um dos irmãos: você realizaria uma formatura sem se preparar? Eu creio que não, né? Cada um, então, se preparava. Na minha terra, na minha cidade, lá em Muritiba, eu conheci um casal de jovens que levaram 5 anos se preparando para o casamento. Teobaldo e Joselita, 2 jovens membros da igreja. Ela preparando um enxoval na máquina de costura, fazendo aqueles bordados, né, o enxoval, e ele, nas horas vagas, fazendo a casa para eles morarem. Porque diz que quem casa, o que acontece? Quem casa, quer casa. Então ninguém quer casar, a não ser uma coisa muito especial, então se casar e ficar morando na casa dos pais. É muito difícil. Às vezes até se mora no fundo do quintal, se faz uma casa, né, no fundo do quintal, e ali aquele casal começa a vida. É uma preparação. E aqui o nosso tema é esse: preparação para a vinda do Messias. Deus levou milhares de anos preparando o mundo para receber o seu Filho, Jesus Cristo. E o texto diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Quer dizer que Deus veio preparando o mundo todo para receber o seu Filho. Porque desde o Éden, quando o casal caiu em pecado, então Deus fez uma promessa: e porei inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Então, esta lhe ferirá o calcanhar, mas da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Então, desde aquele tempo que Deus prometeu que ia enviar o seu Filho. E daquele tempo em diante, Deus fez assim a preparação. E meus amados e queridos irmãos,
nossa ideia central deste texto é o seguinte, nesta mensagem: devemos aprender que Deus levou uma eternidade preparando o mundo para receber o seu Filho Jesus Cristo. Uma eternidade Deus levou preparando o mundo. E nesta mensagem, meus irmãos, eu quero apresentar aqui uma tese. Eu quero apresentar uma tese para que nós possamos pensar. Então, que tipo de preparo foi feito por Deus? Que tipo de preparo foi feito por Deus para a vinda do Messias? Primeiro, o preparo cultural. O preparo cultural. Segundo, o preparo político. E terceiro, o preparo espiritual. Então, eu quero que nós gravemos esses 3 tipos de preparo que Deus fez. Preparo cultural, preparo político e preparo espiritual. Então eu vou perguntar a você, então você vai me responder. Preparo cultural, preparo político e preparo espiritual. Então vamos ficar somente com esses 3 preparos que Deus então usou para a vinda do seu Filho, para a vinda do Messias. Então, queridos, no preparo cultural, então Deus preparou um povo, o povo grego, o povo da Grécia, então para preparar esse povo, né? Os gregos eram chegados à cultura, eram chegados à arte, eram chegados ao pensamento, à filosofia. E então, meus amados, neste preparo cultural que Deus então fez para a vinda do seu Filho. Então, meus irmãos, nesta data, então surgiram Alexandre o Grande conquistador, que conquistou toda a região da Grécia. Então ele se tornou assim o grande comandante daquela região. E eu estive lendo que Alexandre o Grande, então, aos 33 anos, a mesma idade com que Jesus faleceu, então Alexandre o Grande chorou. E os irmãos sabem qual a razão por que Alexandre chorou? Porque não havia mais terra para ser conquistada. Não havia mais terra para ser conquistada. Então ele achou que não tinha mais o que fazer, que a sua função estava vencida. E então ele chorou, porque não havia mais terra para ser conquistada. Então, nesta época, então surgiram também muitos filósofos, Platão, Aristóteles e muitos outros pensadores. Eles escreviam os seus livros, os seus pensamentos, e as estantes estavam cheias do seu pensamento. E eu vou citar aqui, os irmãos, o Platão. Platão era um grande filósofo. E ele disse que a gente via as coisas como imagem, como sombra que passam por detrás da gente. Então a gente fica de frente para a gruta, e então a gente sente as pessoas passando por detrás da gente, que a gente conhece as coisas, então, pela sombra. E Paulo diz também que a gente via as coisas por enigma. Platão, meus irmãos,
ele disse que tinha 3 orgulhos na sua vida, 3 prazeres na sua vida. Primeiro, de ter nascido homem e não mulher. Ter nascido homem e não mulher. Ter nascido grego e tomar banho no rio ao ar livre. Então, eram os pensamentos deles. Então, Platão disse que ninguém toma banho nas mesmas águas. Ninguém toma banho nas águas do rio, ninguém toma banho nas mesmas águas. Porque quando mergulha é numa água, e quando levanta a cabeça já são outras águas. Outras águas. Então que ninguém mergulha nas mesmas águas, toma banho nas mesmas águas. Mas meus amados e queridos irmãos, assim foi o tempo da cultura. E outra coisa também, irmão, muito importante na preparação cultural. Sabe o quê? A língua. Era uma língua só em toda a região. Era uma língua só, o grego. O grego, então todos falavam a mesma língua. E isso facilitava a mensagem do Evangelho. Muitos anos depois, e outra coisa, além da língua que todos se comunicavam, todos falavam. Por exemplo, se a gente quiser ir para os Estados Unidos, a gente tem que aprender o quê? Hein? O inglês. Lá em Jiquezinho, tinha um rapaz que fez até o 2º grau, mas ele disse: pastor, eu não gosto do inglês. Eu não gosto do inglês. E eu disse: também não, irmão. Também não. Eu estudei no seminário, tanto no curso médio em Feira de Santana, com americanos. Estudei no Seminário do Norte, em Recife, com muitos americanos. E eles queriam que eu fizesse mestrado em teologia. Eu disse: não, vou fazer bacharel, porque para pregar o Evangelho já serve. Para pregar o Evangelho já serve. Então, meus amados irmãos, outra coisa também, na preparação cultural, sabe o que, irmãos? As estradas. Então foram construídas estradas pavimentadas para que os carros passassem com o exército, né, para várias regiões. E assim também muitas cidades, muitas localidades foram ligadas, e através de pontes. Então houve um progresso muito grande na preparação cultural. Agora, amados e queridos irmãos, o Velho Testamento foi também transliterado do hebraico para o grego. E daí onde nós tivemos uma tradição da Bíblia, da Septuaginta, era chamada Septuaginta, a tradução da Bíblia que foi tirada do hebraico para o grego. Mas agora nós vamos também falar sobre a preparação política. Enquanto os gregos gostavam da filosofia, enquanto os gregos gostavam de expor seus pensamentos, a cultura, a arte, então já na preparação política era feita da seguinte forma: através da palavra. Então nós sabemos que a política, nós temos aí os partidos, e cada partido então diz: venha para o nosso lado, porque nós vamos valorizar as mulheres, nós vamos construir estradas, nós vamos abrir novas fábricas, como nós temos agora as fábricas dos carros elétricos em Camaçari. Então, a política é assim, é através do argumento, através da palavra. Então, essa foi a preparação política. E os romanos, então agora nós estamos no Império Romano, onde Jesus nasceu,
justamente debaixo da lei do Império Romano. E então, meus irmãos, os romanos também abriram muitas estradas, e daí foi onde surgiu o censo. Então foi aberto o censo para cada pessoa se alistar na sua própria cidade. E foi daí então já que José e Maria tiveram que descer à cidade de Davi, Belém, para ali se alistar, se apresentar, porque eles queriam ver o número da população das pessoas, o número da população. E na preparação, amados, na preparação espiritual, então Deus preparou a vinda do seu Filho por meio do seu povo, o povo judeu. Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Então Deus preparou um povo e queria que esse povo, o povo judeu, o povo de Israel, fosse assim o povo missionário que pregasse o evangelho para toda a humanidade. A preparação espiritual. Então Deus escolheu, Deus escolheu uma jovem virgem, uma jovem judia, um jovem carpinteiro judeu, para assim trazer o seu filho, o Messias, trazer o Messias ao mundo. Então, meus amados, então nesse preparo, daí surgiram os profetas. Surgiram assim os profetas que anunciaram, que escreveram, que falaram. E Isaías, muitos anos antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: a virgem conceberá e dará o seu filho, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, meus amados e queridos irmãos, então os profetas prepararam o povo para anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, então diz que na plenitude dos tempos, quando todo o cenário estava pronto para Jesus, então, nasceu. Na plenitude dos tempos, diz aqui, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido debaixo da lei. Então, estava tudo já preparado. Deus já tinha preparado o mundo todo o universo já tinha preparado para a vinda do seu Filho Jesus Cristo. E eu aqui anotei, meus irmãos, o seguinte: que Jesus Cristo, sendo Deus, fez-se homem, sendo rico, fez-se pobre, sendo Senhor, fez-se servo, sendo bendito, fez-se maldito. E então, sendo bendito, fez-se maldito, sendo santo, fez-se pecador, porque não havia nele pecado algum. E ele ainda disse para a multidão: quem dentre vós me convence de pecado? Porque ele não tinha pecado. Ele fez-se pecador por nós. Ele se fez pecador por nós. E ele morreu pelos nossos pecados. E hoje, meus irmãos,
não é a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, não foi uma criação da igreja, mas foi uma posição do próprio Deus, Senhor dos Senhores, para nos trazer a salvação para as nossas almas. De forma que nesta hora, meus irmãos, é preciso que nós venhamos a crer cada vez mais em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque nós temos esta certeza de que um dia que Ele veio, nasceu, cresceu, fez milagres, foi condenado, morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu, está à destra de Deus, mas Ele vai voltar para nos levar, para estarmos com Ele para sempre. E o salmista disse: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos ficar em pé. Nosso Deus, amado Pai, louvado seja o Teu santo nome. Nós Te louvamos, Senhor Deus, Te agradecemos pela vinda do Teu Filho Jesus Cristo. E, Senhor Deus, por esta comunhão que nós temos com os nossos irmãos. E que um dia nós estaremos juntos na eternidade com Cristo Jesus, nosso único e suficiente e exclusivo Salvador. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.